Então temos aqui o seguinte. Eu parei nessa questão, não resolvi não. E daí por diante a gente já começa, já que a gente já fez praticamente a revisão de tudo que vai cair na prova. Então, a partir daí, a gente só vai resolver o que ficou pendente e vamos começar a corrigir as questões que eu passei da revisão. E outra coisa também, talvez hoje à noite, eu não sei, depende muito, é porque eu tenho que escanear para ficar mais nítido para vocês. A atividade de revisão eu já vou colocar no Escola Web para quem perdeu toda a explicação das questões. Vamos lá então. A figura a seguir é composta de um quadrado cujo lado mede 30 centímetros e um arco de circunferência com centro no vértice A, ok? Do quadrado e com a medida de raio igual à medida do lado do quadrado. Qual é a porcentagem aproximada, você já vê que tem aproximada, que a região na cor roxa representa em relação à área do quadrado? Como é que eu vou fazer isso daqui? Me diz aí como é que eu vou fazer essa questão. Eu vou ter que calcular um, outro, não é isso? Vou ter que encontrar essa região roxa primeiro. Para encontrar essa região roxa, o que é que eu tenho que fazer? Isso, mas eu quero da região roxa. Aí é uma das partes. Fale assim de um modo geral. O que é que eu tenho que fazer? Não precisa dizer assim passo a passo não, como você fez aí agora. O que é que eu tenho que fazer? Subtrair a área do quadrado da área do quarto de circunferência, não é isso? Aí eu vou encontrar a área roxa. É isso que eu tenho que fazer. Mas ele quer em relação à porcentagem. Como é que eu vou fazer essa porcentagem em relação? Ele já está dizendo aí nitidamente o que é que você tem que fazer. Eu vou pegar a área da cor roxa e vou dividir pela área do quadrado. Quando eu dividir, esse resultado eu multiplico por 100. Aí eu consigo o tal percentual que ele está pedindo. Mas vamos fazer passo a passo aqui para vocês entenderem como é que vai funcionar. Então a área do quadrado, vamos fazer logo aqui que ele é mais prático. Então a área do quadrado vai ser o lado elevado ao quadrado. Então eu vou ter 30 elevado ao quadrado. A área do quadrado, qual é a unidade de medida? 900, não é isso? 900 centímetros quadrados. Vamos para a área do quarto de círculo. Para a área do quarto de círculo, homenageando o Flamengo, vou botar vermelho e preto, que deu 5-3. Eu vou fazer o quê? Π vezes a raio elevado ao quadrado. Só para perturbar um pouquinho. Bora lá. Então temos aqui π vezes r elevado ao quadrado, não é isso? Esse r vai ser o raio, e ele está dizendo que o raio é a medida do lado do quadrado. Então, nesse caso aqui, temos o seguinte. Então, eu vou ter 3,14 vezes 30 elevado ao quadrado. Isso tudo, não pode esquecer, deixa eu voltar aqui, dividido por 4. Então, deixa eu apagar aqui para não esquecer. Então, a área vai ser igual, eu vou ter 3,14 vezes 900, isso tudo dividido por 4. Se quiser dividir logo esse 900 por 4, fica mais prático, não? Alguém pode dividir aí, por favor? Isso mesmo.
vezes 225. Aproveita aí, multiplica 225 vezes 3,14. Pronto. 706,5 centímetros quadrados. Bom, como eu quero a área da parte roxa, o que é que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que pegar a área do quadrado, subtrair. Quem é essa daí? Eu estou vendo, eu estou reconhecendo. Jaqueline. Tudo bom, né, Jaque? Beijo. Tchau. Tudo bom. Vamos lá. Então temos aqui o seguinte. Então eu vou fazer 900, que é a área do quadrado, menos 706. Já faz aí. Então a área vai ficar igual a 900 menos 706,5. A área vai ser igual a quanto? Me diz aí para mim. 193,5 centímetros quadrados. Isso daqui, vou até colocar aqui, tentar colocar da mesma cor, é a área da cor roxa. Ó. Vou botar aqui, ó, área, com essa letra feia. Na verdade é porque ele não escreve nos cantos. Eu não entendo porque, já tentei fazer isso aí 1 milhão de vezes, mas ele não faz. Então essa parte daqui, ó, 193,5 centímetros quadrados, é a área da cor roxa. Ok? Então o que é que eu vou fazer para encontrar a área do, no caso, a porcentagem que ele está pedindo aí? Me diz aí. Gente, leia a questão, a pergunta, que ele já está dizendo o que é que tem que fazer. Leia aí a pergunta. Ele quer a porcentagem aproximada, ok? Que a região na cor roxa aproxima um resultado e multiplica por 100? Não. Não, não é isso. Eu não fiz ainda. Repare que eu ainda não fiz a relação da cor roxa em relação ao quadrado. Está faltando isso. Eu só encontrei a área da região roxa, que é 193,5. Olha que a questão está dizendo aqui, ó. Qual é a porcentagem aproximada que a região da cor roxa representa em relação ao quadrado? Gente, você tem que lembrar que porcentagem é uma, ó, divisão, é uma razão. Se é uma razão, ele já está dizendo qual é a ordem da razão. É a área da cor roxa em relação à área do quadrado. Então, vou fazer o quê? Qual vai ser essa taxa percentual? Aí eu vou lá e coloco, ó, a área da cor roxa, se é uma razão, 193,5, dividido pela área do quadrado, que é igual a 900. Me diz aí qual vai ser o resultado. Pronto. Toda vez que a gente fizer uma divisão, o resultado final eu sempre vou multiplicar por 100. Aí eu encontro sim a taxa percentual. É após essa razão, então, ó, vezes 100, e aí eu vou encontrar. Quando eu multiplico por 100, eu movo duas casas decimais. 21,5. Então a resposta é a letra B. Tá aí. Ok? É assim que a gente resolve. E a questão já está dizendo. Então lembre-se que
taxa percentual, vocês viram isso no início do ano, é uma razão. E a razão, ele já está dizendo qual é a ordem da razão aqui, ó. A razão da área da cor roxa, tá vendo? Em relação à área do quadrado. Então tá aí, a resposta, letra B. Fora isso, vocês sabem calcular, não é isso? Sabe calcular a composição, a decomposição. No caso aí foi uma decomposição, porque eu queria saber o quê? A área da cor roxa. Então, eu calculo a área do quadrado, calculo a área do quarto de circunferência. Até aí, tudo ok com vocês? Sabem, vocês têm alguma dúvida em calcular a área do quadrado, a área da circunferência ou parte da circunferência, como é o caso? Qualquer parte da circunferência? Vocês têm alguma dúvida quanto a isso? Olha lá, viu? Bora lá. Bom, essa daqui que ficou, não foi isso também? Olhe que ele deu π igual a 3,1. Então, prestar muita atenção nesse detalhe, porque a questão pode pedir um valor diferente. Se ele deu 3,1, não use 3,14. Bom, o que é que eu vou fazer aqui? Na figura abaixo, tem-se dois semicírculos, ok? 2 a 2, nesse caso, ó, 1 a 1, tangentes entre si, quer dizer que ele está tocando em apenas um ponto um no outro, em um retângulo. Nesse caso aqui, esse retângulo, a gente vai observar ele. Lembre-se que todo quadrado é retângulo, ok? Por que todo quadrado é retângulo? Retângulo é toda aquela figura que possui pelo menos um ângulo reto. Então, ele é retângulo porque ele possui 4 ângulos retos. Ok? Bom, se um quadrado... Sim, Eduardo, as fórmulas, você basicamente só tem uma. π vezes r ao quadrado. Se você está com a quarta parte da circunferência, você vai dividir por 4. Se você tem uma circunferência, você vai dividir por 2. A mesma fórmula que é πr ao quadrado, que daqui a pouco eu vou colocar aqui. Só fique observando que eu vou usar ela aqui. Então, ó, se o raio de cada semicírculo é 5 centímetros, okay, a área da região sombreada em centímetros quadrados é... Vamos lá então, deixa eu apagar tudo aqui para mostrar para vocês uma coisinha que vocês devem ficar atentos. Ele está dizendo que o raio desse semicírculo é de 5 centímetros. Então, quer dizer que se eu tenho um raio de 5 centímetros, quanto é que vai medir o lado dessa figura daqui? 10, não é isso? Pronto. E outra coisa que ele está dizendo é que as circunferências são tangentes entre si. Tangente significa que ela toca em um ponto, um único ponto na outra, ó, que é esse aqui, ó. Significa que isso aqui também é raio, ó. Então, se aqui é raio e aqui é raio, então aqui mede 5 centímetros, aqui mede 5 centímetros. Quer dizer que aqui também mede o quê? 10 centímetros. Logo, nós percebemos que essa figura é um quadrado. Pronto. Então, a área do quadrado de lado 10. Então, a gente já tem aí essa parte. Então, esse quadrado de lado 10, vamos calcular aí, logo, o lado dele. 10 ao quadrado é igual a 100. 100 centímetros quadrados. Bom, eu preciso agora calcular. Agora, outra coisa que sempre observe. Eu tenho metade de uma circunferência, eu tenho uma semicircunferência, desculpe, uma semicircunferência, um semicírculo, e eu tenho outro semicírculo, ou seja, são dois semicírculos que vão formar um círculo de raio 5 centímetros. Então, não precisa eu dividir por 2, porque eu vou ter dois semicírculos que vai formar uma circunferência completa.
Então, eu vou calcular a área da circunferência normal. A área vai ser igual a π vezes r elevado ao quadrado, que é esta fórmula, Eduardo. Se eu quisesse calcular só de uma única semicircunferência, de um semicírculo, eu dividiria por 2. Se fosse 1/4, que foi o caso daqui, por isso que eu dividi por 4. Aí, sendo qualquer ângulo, se fosse de um ângulo de 60 graus, aí nós teríamos que fazer aquela área do setor circular. 360 graus corresponde a πr ao quadrado, assim como 60 graus corresponde a x. Okay? Que depois eu vou lembrar, vou colocar uma questão aqui. Então, nós temos aqui, a área vai ser igual a 3,14 vezes 5 elevado ao quadrado. Então, só lembrando, porque... Oi, diga. Isso, tá vendo aí? Isso é o que faz a gente estar trabalhando a mesma coisa o tempo inteiro. É 3,1, muito bem. Se fosse uma questão aberta, não ia modificar o resultado. Mas uma questão de múltipla escolha, você já ia ficar perdido. Vai lá. Muito bem. 3,1 vezes 25. Então, vou ter o quê? A área vai ser igual a 3,1 vezes 25 dá quanto? 77,5 centímetros quadrados. Bom, agora eu vou fazer o quê? A área do quadrado menos a área do semicírculo. Dos dois semicírculos, que no caso vai ser do círculo. Então, eu vou ter 100 menos 77,5. Dá o quê? 22,5? 22,5 centímetros quadrados. Tá aí. Encontramos a resposta da questão. Então, fica atento à questão, que por falha, não seria um erro aqui 3,14, mas pode gerar um probleminha na hora de uma questão, sendo uma questão de múltipla escolha. Como é que é uma questão aberta, okay? Se fosse uma questão aberta lá na prova, eu ia considerar plenamente, mas só que aí é uma questão, se fosse uma questão fechada, você ia ficar perdido porque a resposta ia dar próximo. Não ia dar o mesmo valor exatamente. Alguma pergunta até então? Não, né? Então vamos lá. Esse daqui nós chegamos a fazer? Não. Outra coisa também importante, ó. Eles adoram fazer isso aqui, ó. Π é igual a 22 sobre 7. Se você reparar, 22 sobre 7, divida aí 22 dividido por 7. Faz aí 22 dividido por 7. Vai dar aproximadamente 3,14. Tá vendo? Então dá no mesmo. É uma outra forma deles trabalharem o valor de π. Então esse 22 dividido por 7 vai dar aproximadamente o valor de π. Ele não vai dar exatamente, ele só pede que considere aí. Então, na hora que nós formos calcular, nós não vamos usar o 3,14, a gente vai usar o 22 sétimos. Então, vamos lá? Na figura a seguir, duas linhas tracejadas são perpendiculares entre si e cortam o centro da circunferência de raio OA 14 centímetros. Esse 14 aí já vai facilitar bastante aí esse 22 sétimos. Duas semicircunferências têm como diâmetros os raios OA e OD dessa circunferência. Então, repare aqui o seguinte, ó. Se você pegar esta parte daqui, tá vendo aqui? Juntando com esta parte daqui, ele não vai se encaixar direitinho? Ele não vai se encaixar direitinho aqui? Então, mentalmente, apague essa parte daqui, encaixe ela aqui.
ela não vai ficar um quarto, vai ficar 3/4 de circunferência, não é isso? Igual como nós fizemos numa questão na terça-feira. Então vai ficar 3/4 de circunferência. Então o que é que vai acontecer aqui? Esses 3/4 de circunferência significa que eu vou multiplicar por 3 e dividir por 4. É isso que significa 3/4 de um número. Okay? Que vocês trabalham o tempo inteiro com fração. Então vamos lá, vamos calcular esses 3/4 de circunferência. Significa que eu vou calcular normalmente a área da circunferência. Eu posso dividir por 4 e multiplicar por 3, ou multiplicar por 3 e dividir por 4. A ordem não importa. Contanto que eu sempre divida por 4 e sempre multiplique por 3. Ok? Então, como é que vai ficar aqui? Então, a área vai ser igual a πr ao quadrado. Então, π vai ser o quê? 22 sétimos vezes o raio, que ele diz que é 14, elevado ao quadrado. Então, a área vai ser igual a 22 sétimos vezes 196. Como 14 é múltiplo de 7, 196 com certeza vai ser também. Então, divide ele logo por 7 aí. Pronto, então vai ficar assim, ó, dividido por 7, eu estou simplificando aqui, vai ficar 28. Então, 22 vezes 28. Eu vou dividir por 4 e multiplicar por 3, não é isso que eu falei para vocês? Então, vamos dividir logo por 4. Então, eu posso fazer aqui, ó, vai ficar 7. 22 vezes 7 dá quanto? Então, dá 154. Multiplicado por 3, que eu não posso esquecer, porque são 3/4. Vou botar aqui, ó. 462. Bom, eu já tenho duas letras aí que tem área 462. É a letra A e a letra C, não é isso? Uma das duas é a correta. A outra coisa que ele pede é o perímetro. O perímetro é πr ao quadrado. Desculpe, o perímetro de uma circunferência é o quê? É 2 vezes π vezes o raio. Não é isso? Pronto. Só que aí eu tenho de novo 3/4 de uma circunferência. Como é que eu vou calcular esse perímetro? Então, nesse caso daqui, eu vou ter o seguinte. Comprimento. A gente não vai calcular a área agora. Comprimento vai ser 2 vezes π vezes o raio. E π é 22 sétimos, não é isso? E o raio dela é quanto? 14. Então, eu vou ter comprimento igual a 2 vezes 22 sétimos vezes o raio. Então, aqui eu já simplifico, ó. Aqui fica 2. Então, 22 vezes 2 dá 44. 44 vezes 2 dá 88. Isso daqui é de uma circunferência completa. Só que eu tenho o que dela? 3/4, não é isso? Então, significa que eu divido por 4, que vai dar, no caso aqui, ó, vai dar 22. Esse comprimento aqui de 66 centímetros não é a resposta ainda. Podemos dizer assim, ah, mas não está aparecendo aqui. Aqui é de 3/4. Eu calculei só daqui até esse ponto aqui, ó. Falta eu calcular o quê? Esse mais esse. Olha só, se já deu 66, lógico, quando eu somar esse com esse de cá, vai dar o quê? Vai dar 110, com certeza. Então, vamos lá, vamos calcular rapidinho aqui, para a gente não perder tempo mais nessa questão.
Bom, eu tenho agora duas semicircunferências que vão formar uma circunferência só. Se o raio da maior mede 14, quer dizer que o raio da menor mede 7 agora. Então, o raio da menor mede 7, vamos lá calcular da menor. Então, o comprimento vai ser π, então vai ser 22 sétimos, vezes 2, 2 vezes π, vezes o raio, que agora é quanto? 7. Ok? Então, ó, cortou, ficou o quê? 22 vezes 2 dá 44. 44 mais 66 dá quanto? Dá 110 centímetros. Olha aí. Então a resposta, letra A. Só uma coisinha. Eu não vou cobrar comprimento de circunferência, ok? Para vocês não ficarem desesperados aí. Mas eu só quero que vocês entendam a área. Por que 3/4, professor? Porque eu pedi que vocês observassem que essa parte daqui encaixa exatamente aqui, ou seja, ela preenche esse espaço como se ele estivesse vazio. Então, aí forma 3 partes completas de uma circunferência. Aí aqui eu poderia fazer daquela outra maneira também, de um ângulo de 270 graus, porque eu tenho 90 mais 90 mais 90. Aí eu faço para a área do setor circular. Eu também poderia ter usado essa tática. Ok? Então, eu não vou fazer nem essa questão daqui. Vamos à correção do post, a gente vai começar, mas para todo efeito eu já tenho toda ela corrigida bonitinha e a gente já fez algumas delas. Vamos lá então. Vocês conseguiram resolver essa questão aqui? Facílima, não? Me ouvem, gente? Já estou ficando desesperado. Bora lá. Oi, Anne. Tá travando muito, é? Eu acho que a internet hoje tá brabo. Um ciclista, partindo do ponto A, percorre 15 quilômetros para norte. Então, tem aqui 15 quilômetros. Tá normal, Carla? Que bom. A seguir, fazendo o ângulo de 90 graus, está aqui, percorre 20 quilômetros a leste. Então, 20 quilômetros a leste. Chegando ao ponto B. Qual é a distância em linha reta do ponto B para o ponto A? Então, ele quer saber do ponto B para o ponto A, é x. Então, você tem aí o quê? Um triângulo retângulo, não é isso? Então, esse triângulo retângulo, você vai fazer o quê? Determinar essa medida através do Teorema de Pitágoras. Então, nós vamos ter aqui, ó, x ao quadrado vai ser igual a 15 ao quadrado. Eu botei mais. Hoje está complicado. Então, vamos lá. Voltando aqui, eu tenho 20. Eu tenho 15. Tenho um ângulo reto. E aqui eu tenho x. Então, eu vou ter que x ao quadrado vai ser igual a 15 ao quadrado mais 25 elevado ao quadrado. Então, x ao quadrado, Teorema de Pitágoras, só lembrando, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Como foi que eu consegui essa medida? Interpretando a questão, ok? Então, vai dar 225 mais... Oi, pode falar? Deu 25? Não sei, vamos ver aqui. 25 elevado ao quadrado dá 625. Então, x ao quadrado vai ser igual ao quê? 225 mais 625 dá 900, não é isso? (850).
Ah, eu botei, desculpe, gente. Eu botei 25 ao quadrado. É 20 ao quadrado. Por isso que eu estou achando estranho. Olha aí. É 20. Então, 20 ao quadrado dá 400. Então, aqui vai ficar 625. Vai ficar a raiz quadrada de 625, que dá quanto? 25. Quem falou aí está certinho. Então, está aí, a distância de B até o ponto A é de 25 quilômetros. Isso é uma questão básica, bem fácil. Vamos ver outra. Eu vou dar prioridade, gente, às que eu... Volto. Mas eu vou postar toda ela resolvida. Ok? Nada. Eu vou postar toda essa revisão corrigida. Essa aqui a gente já resolveu, deixa para resolver lá no final. Vamos dar prioridade ao que nós não resolvemos. Depois, eu não vi, eu volto e corrijo ela. Essa questão daqui nós não fizemos. Em um trapézio, a base maior mede 24 centímetros e sua altura 16,5 centímetros. Qual será a sua área se a base maior, se a base menor for 3/4 da base maior? Pronto, então vamos primeiro fazer o seguinte, vamos encontrar qual é a medida da base menor. E aí a gente já exercita aquela questão lá, ó, 3/4 de um valor. Então primeiro vamos calcular aqui como é 3/4. Isso, 3/4 de 24 centímetros. Então só lembrando, ó, a ordem não importa, mas eu tenho que sempre dividir por 4 e multiplicar por 3. Então vai ficar aqui, ó, 24 dividido por 4, vai ficar o quê? 6, não é isso? Então ficou 3 vezes 6, 18 centímetros. Encontramos a medida da base menor. Pronto, eu já tenho base menor, base maior, tenho a medida da altura, posso encontrar agora a área. Então, a área vai ser igual, lembrando aqui da fórmula, base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, a área vai ser igual a quê? Base maior, 24, mais base menor, que encontramos aqui, 18, vezes a altura, 16,5, tudo isso dividido por 2. A área vai ser igual. 24 mais 18 dá o quê? 32, 42, não é isso? Vezes 16,5 dividido por 2. Eu posso dividir logo isso aqui, ó, 42 dividido por 2, que dá 21. Tá vendo? Então a área vai ficar igual a 21 vezes 16,5. Qual vai ser a área? Multiplica aí para mim, por favor. Pronto. 346,5. Qual a unidade de medida? Centímetros quadrados. Tá aí. Estão vendo que as aplicações que vocês têm aí, tem que saber fazer todo tipo de cálculo matemático para poder chegar a um valor da questão. Dá o print aí na tela. Restar um tempinho, eu volto para aquela questão lá que ficou pendente também. Questão nova. Para poder resolver um pouquinho mais de questões complexas. Vamos lá. Essa fizemos, não foi? Deixa ela para o final, caso a gente precise. Fizemos. Essa aqui não fizemos. Letra B da questão 5. Se eu não me engano, eu fiz questão A e iniciei a questão C.
e disse para vocês fazerem sozinho. Vamos lá, letra B. O lado desse quadrado aqui é de 20 centímetros. Eu quero a área da região mais escura, então eu quero essa parte daqui, ó. Não é isso? Vamos calcular logo a área do quadrado, que é 20 elevado ao quadrado, 400 centímetros quadrados. Pronto. Vamos agora fazer o seguinte. Eu tenho que entender que aí eu tenho 4, ok? 4 quartos de círculo. Se eu pegar juntar esses 4 quartos, vai formar um círculo só. Entenderam o que eu estou dizendo? Qual vai ser o raio dele? E aí, qual vai ser o raio? Gente, se o lado mede 20, o raio dele é esse aqui, ó. Mede quanto? 10. Então, fica atento. Então, se eu juntar esse daqui, deixa eu fazer o seguinte, com esse, com esse, com esse, não vai formar um círculo? Então, eu não preciso calcular, eu não preciso dividir por 4. Porque se eu dividir por 4, só vai ser como se eu estivesse calculando a área de uma única parte. Então, o que é que eu faço para ficar melhor? Eu calculo simplesmente um círculo completo. Então, calculando de um círculo completo, eu já vou ter a soma de todas elas aí. Então, eu vou ter área igual a 3,14 vezes 10 elevado ao quadrado. A área vai ser igual a 3,14 vezes 100. A área vai ser igual a 314 centímetros quadrados. Se eu quero apenas essa região mais escura, eu vou fazer a área do quadrado menos a área do círculo daí. Então, vai ficar o quê? 400 menos 314. Que dá quanto? Pronto. 86 centímetros quadrados. Essa é a resposta da questão. Eduardo, eu vou deixar a letra A para como é que chama? Na revisão já que eu fiz a correção dela. Mas pega a aula. Se você teve dúvida, a aula já postei no YouTube. Pega o link lá no Escola Web. Isso, já postei no YouTube. Pega lá ela que você consegue ver ela inteira. Para a gente fazer o que a gente não corrigiu aqui. Ok? Assistiu a aula no YouTube, dá um like pro professor, viu? Vamos lá, letra C. Essa daqui é parece. É só pegar o link na Escola Web. Agora está público. Bora lá. Essa daqui é bem parecida com a da outra. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Nós vamos calcular 3 quartos normalmente. Ok? Nós vamos calcular os 3 quartos. Depois a gente vai tirar essa parte daqui, ó, desses 3 quartos, que é de uma circunferência menor. Então, vamos calcular esses 3 quartos. Ah, não entendi, professor, 3 quartos. Primeiro, porque eu não sei o quanto isso aqui corresponde, mas eu posso fazer o seguinte, ó. Vamos calcular primeiro dessa menor. Se eu pegar essa menor daqui, com essa daqui, vai dar uma circunferência inteira, não foi isso? 2 semicircunferências vai dar uma circunferência inteira. Então, vamos calcular dessa circunferência daqui menor, o raio dela sendo 1. Então, vamos lá. Vou botar aqui, ó, circunferência menor, círculo menor, melhor. O raio dele vai ser igual a 1 centímetro. Então, vamos lá.
área vai ser igual a π vezes 1 elevado ao quadrado. Então, a área vai ser igual a 3,14 centímetros quadrados. Pronto. Vamos calcular agora do maior, trabalhando com apenas 3/4 dele. Depois a gente subtrai essa parte daqui, ó. Então, círculo maior. É aquele caso. A gente multiplica por 3 e divide por 4, ou divide por 4 e multiplica por 3. Por quê? Porque eu tenho 3 partes preenchidas, não totalmente, porque depois eu vou tirar essa parte de cá, ó. Então, nós temos aqui o seguinte. Círculo maior, 3/4. Como é que nós vamos fazer? O raio desse círculo maior agora é de 2 centímetros. Ó, é 1 mais 1. Então, vamos lá. Então, eu tenho área igual a 3,14 vezes raio elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado. Então, a área vai ser igual a 3,14 vezes 4. Dá quanto aí? 3,14 vezes. Pronto. Isso daqui é como se fosse uma circunferência completa. Entendeu? Só que aí não está uma circunferência completa, totalmente pintada. Então, para saber qual é a parte dela, nós vamos tirar 3/4 dela, depois vamos tirar da circunferência menor daqui, ó. Então, vamos tirar 3/4. Então, eu vou fazer assim, ó, vezes 3/4. É uma outra maneira de fazer. Então, vezes 3/4. Vamos fazer logo aqui, ó, divide por 4, multiplica por 3. Vamos fazer logo direto aí. Multiplica aí, divide 12,56, divida por 4, depois o resultado, isso, e depois o resultado multiplique por 3. 9,42. Pronto. Agora eu vou fazer o quê? Um menos o outro. Então, o maior menos o menor. Então, está me dando um déjà vu aqui agora. Eu acho que eu resolvi essa questão. Só que eu resolvi de outra maneira. Que dá 6,28, não é isso? É, eu resolvi essa questão. Tá aí. Centímetros quadrados.